Não elogia. Tá andando hoje. Árbitro, né? Não elogia antes do jogo acabar, né? É verdade. Boa. Não. Tudo bonitinho ali com o Prats. Vamos lá. Se bem que, Prats, a gente pensando aqui, o Galo precisaria o quê? De 2 derrotas. Uma para o Palmeiras e uma outra derrota num outro cenário para qualquer outra equipe. Só que o Flamengo precisa ganhar tudo, né? Acho que esse que é o ponto. Eu não acho tão impossível assim o Galo, de repente, perder 2 jogos dos, sei lá, tem 10 ainda, ou 9, né? Tem um que é com o Palmeiras. Tem 9 ainda, né? Tem 9. Não é impossível também o Flamengo ter uma sequência de 5, 6 vitórias. Que é um jogo atrasado. Fala o Prats, tem 10 jogos. 10 jogos, isso. O Galo precisaria perder 2, em 10 jogos perder 2? É possível. Mas o Flamengo tem que ganhar tudo. E ainda tendo, Prats, que pensar na Libertadores, olhar essa sequência de jogos aí e falar onde eu poupo, onde eu não poupo, porque, assim, o Renato vai, não poupa. Vai ter que poupar, pô. Não tem jeito, Prats. A situação do Flamengo, até pela desvantagem que tem em relação ao Atlético, por exemplo, é uma situação que o Renato me parece que ele vai ter de trabalhar jogo a jogo. Amanhã em Curitiba contra o Atlético Paranaense, por exemplo, e o Atlético precisa de pontos para evitar algum risco de rebaixamento também. Se o Flamengo, por exemplo, empata na Arena da Baixada, que é um resultado normal, que poderá acontecer, já vai ter de esperar o jogo do Mineirão quarta-feira do Atlético contra o Grêmio para saber a diferença que vai ficar em relação ao Galo. Então, assim, é uma situação, William, que o Flamengo tem de ter um aproveitamento próximo a 100%, a 90%, e o aproveitamento do Galo tem de despencar. Né? Então, acho que é muito difícil a gente fazer uma projeção, olha, daqui a 15 dias como que vai ser, porque a gente depende desses jogos das próximas rodadas. Né? Se o Flamengo, por exemplo, não tiver vitórias seguidas contra o Atlético Paranaense, contra o Dragão, contra a Chape, não adianta a gente pensar daqui a 2 dias a Libertadores da final contra o Palmeiras, porque se a diferença estiver em 10, 12 pontos é um cenário, se estiver em 5, 6 é outro. Né? Então acho que o Renato vai ter de pensar aí, trabalhar jogo a jogo, como falou bem o Abel, tentar somar o maior número de pontos possíveis e esperar que o Atlético perca jogos e perca pontos. Se não houver grandes tropeços do Atlético, mesmo que o Flamengo vença os seus jogos, é muito difícil buscar, porque a vantagem do Atlético ainda é muito boa, é muito confortável ao título brasileiro. O Prats falou uma coisa legal aí, hein? É pra gente pensar, hein? O jogo a jogo. Porque é isso. Vamos lá. Ganhou do Atlético Paranaense. Bacana. Aí tá de olho no Atlético Mineiro. Aí o Atlético Mineiro dá uma tropeçada contra o... Acho muito difícil. Mas é um Grêmio pressionado e tal. O Grêmio vai lá, belisca um empatezinho. Fecha lá, retranca louca, arruma um empatezinho. Aí o Flamengo já falou, opa, peraí, que esse brasileiro tá começando a ficar interessante. Você quer dizer que o Flamengo vai perdendo o direito de poupar? Então, conforme ele for como ganhando... Como é que faz se o Atlético Mineiro começa a dar alguma brecha? Mas o Flamengo tem elenco, tem bons jogadores. Sábado foi mais uma prova. O Davi Luiz Mas teve dificuldade com esse bom elenco, né? Com o Cuiabá. Sim, mas contra o Galo, que é o líder do campo, todos os times oscilam. O Galo mesmo oscila. Tomou 3 do Atlético Paranaense. Palmeiras agora está com 4 vitórias, mas teve, não faz muito tempo. Teve uma fase ruim também, com dificuldades contra Cuiabá, contra a Juventude, contra vários times, não teve? Palmeiras? Foi. Contra América Mineiro. Perdeu. Então, todos eles oscilam. Agora, sábado, ele não tinha o Davi Luiz, o Rodrigo Caio ficou fora em cima da hora, jogou contra Gustavo Henrique e Léo Pereira. Então, você imagina o coração do torcedor daquele rubro-negro mais corneteiro do mundo, aquele que chamou o time de sem vergonha, que eu discordo, que um time que está na final da Libertadores, que já fez o que fez, tem os jogadores que tem, ele pode ter ido muito mal e foi na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, mas sem vergonha, para mim foi um exagero. O torcedor está no direito dele. Aí, entrou com o Gustavo Henrique e Léo Pereira e segurou o Galo, o galão da massa. Não levou gol e ganhou o jogo. Eu não abusaria da experiência. Dessa experiência. Já deu certo, tá bom, tudo bem. Mas meu professor, veja bem, eu não estou não dizendo é o ideal, né? Que é a dupla de zaga titular. A dupla de zaga titular é Rodrigo Caio e Davi Luiz. O ideal não vai ter, Abel. Mas eu estou dizendo, essa condição o Flamengo tem elenco. Essa condição é sobre-humana, tem que ir como der. Eu estava pensando, além da condição sobre-humana, olha só, o raro período de um dia a mais, de 4 dias, entre os dias 20 e 24, é o período em que o time titular, teoricamente, não vai fazer isso, mas teoricamente tem uma viagem do extremo sul para o Nordeste. Olha só, o dia 20 está jogando em Porto Alegre, depois vai jogar dia 24 jogaria com o Sport.
Esse jogo, para mim, por todos esses motivos, esse já é reservão mesmo. Agora, ele é o mais próximo lá de baixo. Vamos supor que a briga com o Atlético esteja acirrada ali. Até para poupar contra o Sport vai dar polêmica. Então, o cobertor é curto, tem que assumir isso logo de cara. O ideal não existe. Qual é o título mais próximo? Não há nenhuma dúvida. Qual é o mais importante? E qual é o mais próximo? Antes de responder qual é o mais importante, qual é o mais próximo? Eu acho que nenhum dos dois é próximo, né? O da Libertadores é um jogo. Libertadores é um jogo Mas só, é próximo para o outro também. O Palmeiras vai dizer que é mais próximo também. 50% para cada um. 50%. Isso. Posso fazer a mesma pergunta para o Palmeiras. Qual é o título mais próximo para o Palmeiras? Sem dúvida Libertadores nenhuma. ou Brasileiro? E olha que no Brasileiro, Palmeiras e Flamengo, que o Palmeiras tem jogos a mais, né? Mas enfim, assim... Eu estou entendendo o que o Abel está falando. Até jogo, a véspera, porque um jogo é eu entendi o que o Abel falou. É 50% para cada lado. Não tenho dúvida que é o mais importante. Depende de muita coisa ainda.